Fala pessoal, tudo bem? Professor Paulo Daniel aqui. E a gente vai hoje nessa aula, tá? A gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente tem feito nas aulas anteriores aqui do canal. A gente vem sempre trabalhando questões, eu sempre escolho um assunto e trago várias questões para nós, tá? Só que aí eu tenho sentido o seguinte, você pode até falar, comentar aqui no vídeo comigo, né? Para ver se eu tô certo numa avaliação que eu fiz. Olha só. Eu tenho percebido que a gente tem tido muita dificuldade, que vocês, alunos, têm tido muita dificuldade quando a gente fala de planilha eletrônica, né? Eu até sempre passo aquele beabá. Ó, o beabá que você tem que saber sobre planilha eletrônica é função soma, função média, mediana, médica de mediana, máximo, mínimo, maior, menor, tá? Só que mesmo assim, né, eu vejo que muita gente vem tendo muita dificuldade porque não conhece os conceitos básicos de planilha, tá? Então, essa aula ela é específica para esse público, para a galera que não sabe o básico de planilha eletrônica, tá? A gente vai trabalhar em cima de questões, tá? E principalmente em cima de questões da parte básica, para a gente ver um pouquinho de teoria, né? Para você poder mudar um pouquinho o nível aí relacionado à planilha eletrônica, tá? Então, assim, se você é aquele aluno que tem dificuldade de planilha, essa aula é para você, tá? Porque a gente vai voltar do início, né? A gente vai pegar lá a parte inicial de planilha, tá? Para você conseguir entender, né? Porque aquilo, eu sempre brinco com os alunos, eu falo o seguinte, ó, cara, para você conseguir correr, tu tem que aprender a andar primeiro. Então tem muita gente que quer saber questões avançadas, mas não sabe sequer a parte básica, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui a primeira questão pra gente. Olha só, deixa eu colocar aqui, deixa eu sair da frente. Vamos lá. Primeira questão. O que que ela fala, ó? No Microsoft Excel XP, se digitarmos na barra de fórmula, tá? A, a função aqui, ó, igual 16 mais 18, asterisco 4 barra 2, tá? Então, e apertarmos a tecla Enter. Qual será o resultado, tá? Então é o seguinte, ó, apesar dessa questão ela falar de Excel XP, essa questão ela não é antiga, tá? Essa questão é de 2022, ok? Tá? Então vê que é aquela problema que a gente tem na versão que é cobrada no edital, né? Tem edital que cobra Excel XP, né? Os examinadores vêm numa de copiar e colar os editais e acaba caindo no nosso edital, né? Um monte de conceitos, né? De versões mais antigas, tá? Mas isso não interfere aqui para nós, tá? Vamos lá. Aqui nós estamos falando sobre operadores aritméticos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso, ó. Deixa eu colocar aqui pra gente. Ó. Os operadores aritméticos, tá? O que são isso? Ó? Operadores aritméticos são os sinais, tá? Então o que a gente vai ter? Ó? A gente vai ter o sinal de porcentagem, que faz a continha de porcentagem. O acento circunflexo, que é para potência, para exponenciação, tá? Aí depois eu tenho, ó, o asterisco. O que é o asterisco? O asterisco multiplica, a barra divide, tá? O mais soma e o menos subtrai. Então esses são os operadores aritméticos, tá? Aí vem o seguinte, ó, o que a gente tem que ficar ligado quando fala de operador aritmético é o seguinte, ó, tem os operadores aritméticos, certo? E aí, o que a gente tem que saber é igual matemática, porque existe uma ordem de operações, não é isso? Então, qual é a ordem que a gente vai ter que usar? Ó, a primeira operação que a gente vai fazer é diferente da matemática, ó. A primeira operação vai ser a porcentagem. Aí, aqui tem a pegadinha, porque quando cai porcentagem em prova, muita gente erra, tá? Porque não sabe a ordem das operações, tá? Depois, a segunda operação é a potência para elevar o número, tá? Aí depois a gente vai na ordem da matemática, né? Ó, multiplica e divide na ordem que aparecer. E por último, soma e subtrai também na ordem que aparecer, tá? Quando cai questãozinha de fórmula em prova, vocês vão ver que as questões, no geral, elas são questões
bem tranquilas, tá? Só que o que que a galera erra? A única coisa que tem para errar aqui é exatamente o que o pessoal erra, né? Que é a ordem de operação, tá? Vamos lá, então, sabendo disso, vamos resolver a questão. Olha só. Então, vou botar aqui, ó, primeira questão, ó. Isso aqui, primeiro, isso aqui vai dar um erro? Não. O que que a gente tem, ó? Eu tenho 16 mais 8, né? O asterisco é o quê, galera? O asterisco é multiplicar. Vezes, não é isso, tá? Mais 8 vezes. Vou botar aqui, ó. 16 mais 8. O asterisco é vezes 4. Dividido por 2, tá? Aí a gente vai na ordem que aparecer. Vou botar aqui embaixo para ser melhor, ó. Mais didático. 16 mais 8 vezes 4. O asterisco é vezes, né? Barra, né? Dividido por... Dividido por 2. Isso aqui que eu coloquei para vocês, isso aqui é matemática, tá? Mas no Excel, lembrando, ó, a multiplicação a gente vai usar o asterisco e na divisão a gente vai usar a barra, beleza? Tá? Então, essa tradução que você tem que fazer é algo simples, você entender o que significa cada sinalzinho, cada operador aritmético. Agora a gente pode fazer a conta, você vai ver que é bem simples, né? Primeiro o que vai? Multiplicação e divisão, né? Porque aqui a gente tem, ó, soma, multiplicação e divisão. A gente vai multiplicar e dividir na ordem que aparecer, tá? Então, vamos lá, ó, vai ser 16 mais 8 vezes 4, tá? É 32, tá? Então vai ficar 16 mais 32 dividido por 2, né? Eu resolvi essa primeira parte aqui. Então, eu resolvi essa primeira parte, tá? Agora tem, ó, soma e divisão, fazendo passo a passo para você não se perder. Então, vai ficar 16 mais, aí a gente vai ter, ó, 32 dividido por 2 vai dar 16, tá? Aí, por fim, eu posso chegar, ó, 16 mais 16 igual a 32, né? Então, gabarito dessa questão, letra D, tá? Então, galera, caiu fórmula, tá? Caiu fórmula, é só isso aqui, ó. Só isso aqui que tá aqui para vocês, ó. Tá aqui para vocês, ó. Ordem de operação, beleza? Tá? Não tem o que errar, ok? Tá? A única coisa que a galera erra, como eu falei, e a galera acaba errando isso mesmo, né? É fazer fora da ordem, beleza? Tá? Vamos lá, vamos treinar mais uma, tá? Então, ó, não pode errar questão de fórmula, galera. São questões extremamente simples. Questão de graça, né? Eu sempre brinco e falo assim, cara, isso aqui, ó, 0,800. Questão de graça, tá? Vamos fazer mais uma? Olha só. Questão 2, tá? Olha o que ela fala, ó. Se as células do Microsoft no Excel 2007 estiverem preenchidas da seguinte forma, tá? Então, ó, A1 é 250, B2 é 5 e C3 é 6. Aplicando-se a fórmula, tá? Então, tem A1 barra B2 mais B2 asterisco B3, tá? Então, lembra, ó, de novo, o que é a barra? Divisão, tá? O que é o asterisco? É a multiplicação. A gente poderia, então, colocar isso aqui, ó, é A1 dividido por B2, que é a barrinha aqui, né? Mais B2 vezes C3. Ó, então eu só substituí, né? Eu estou trazendo para algo que você conhece. Eu estou trazendo aqui para matemática, tá? Agora o que que a gente faz então? O próximo passo é o quê? Eu vou traduzir os valores, né? Olhando aqui para baixo, ó. Olhando para a nossa tabela que ele deu. Ele não deu nem a tabela, ele deu os valores da tabela no enunciado. Então a gente vai ter, ó, A1 é quanto? Olhando para lá, A1 é 250. Então eu vou ter, ó, 250 dividido por B2. B2 é 5. 250 dividido por 5, mais B2 de novo, que é 5, vezes 6. Tá? Então, agora a gente pode fazer a conta. Ó. 250 dividido por 5 é igual a 50. Tá? Mas eu vou manter, né? Vou primeiro fazer as divisões e multiplicações, na ordem que elas apareceram. Né? E depois eu vou ter, então, ó, 5 vezes 6 é 30. Aí eu tenho, ó, 50 mais 30 é igual a 80. Tá? Então, o gabarito dessa questão aqui ficou a letra
C, ok? Gabarito lá na letra C. Questãozinha fácil. Essas questões, galera, ó, de questão com fórmula, são as questões mais fáceis, de longe, mas de muito longe, assim. As questões mais fáceis que existem são questões de fórmula, tá? Então, vamos lá. Seguindo isso, galera, olha só. A gente tem agora questões que trabalham não fórmulas, mas trabalham funções, tá? Então, a gente precisa entender bem o conceito de função. Para entender fórmula, eu vou colocar aqui para vocês ó, um exemplo de uma tabela. Tá? Então, tem essa tabelinha aqui, criei no Excel assim, com valores aleatórios. E a gente vai ver o seguinte, ó, vamos trabalhar com a soma. Por incrível que pareça, a função soma é a função mais cobrada em prova. É a função mais simples e a mais cobrada. Tá? Então, depois o pessoal fala, não, informática é muito difícil. Né? Função soma, o que ela faz? Função soma é para somar os valores, certo? Aí, vamos lá, olha só. Eu poderia aqui fazer duas coisas. Tá? Vamos pensar assim. Primeiro, eu posso botar assim, ó, igual soma A1, ponto e vírgula, B3. E depois, eu posso fazer isso aqui, ó. Soma A1, dois pontos, B3. O que eu quero que você aprenda agora, nesse instante, é qual é a diferença entre os dois pontos e o ponto e vírgula. Tá? Então, é isso aqui que vai fazer toda a diferença para você conseguir resolver a questão. Ó. O ponto e vírgula significa o quê? Ponto e vírgula significa e. Tá? E o dois pontos? Dois pontos significa até. Então, tem um e um até. Tá? Para você entender isso, olha só, preste atenção numa coisa. Como é que a gente lê a primeira? Tá, vamos ler a primeira comigo. Ó. O que está escrito aqui? Aqui está escrito soma A1 e o B3. Soma o A1 e o B3, não é isso? Ponto e vírgula, né? E. Então, quando eu vou fazer essa conta aqui, olha só o que eu tenho que fazer. É A1, somar o A1 e o B3. Aí, olhando para a tabela, ó, olha lá para a tabela. O A1 é 1. O B3 é 3. Se eu somar o A1 e o B3, vai dar 4. Tá? Então, o resultado ali seria 4. Tá? Então, lembra, ponto e vírgula significa e. Tá? Agora, embaixo é diferente. Né? Embaixo tem o quê? Tem dois pontos. O dois pontos significa até. Tá? Então, como é que a gente vai ler isso aqui? O que está escrito? Aqui está escrito soma A1 até o B3. Tá? O dois pontos é o até. Beleza? Agora, então, ó, quando a gente usa o até, o dois pontos, aqui tem um conceito que você vai usar a vida toda em planilha eletrônica. O A1 até B3 é o que nós chamamos de intervalo. Melhor, vou colocar aqui, ó. A1 até B3 é um intervalo. Tá? E agora a gente tem que aprender o quê? Vamos aprender a definir intervalo, tá? Existem várias formas de definir intervalo. Vamos ver a que é mais simples e é a que assim, é mais intuitiva, eu penso assim, é a forma mais intuitiva da gente aprender a definir intervalo, tá? Vamos pensar, vamos separar aqui. Eu vou separar colunas de linhas, eu vou separar letras de números, tá? Olha só. Vamos pensar primeiro na letra, na coluna, tá? Olha só. Pensando na coluna, eu posso dizer que aqui eu tenho que somar a coluna A com a coluna B, tá? Então, ó, começa na coluna A e vai até a coluna B, tá? Então, quais são as colunas que a gente vai pegar aqui? Coluna A e coluna B. Depois, pensando na linha, ó, começa na linha 1 e vai até a linha 3. Então, é da linha 1 até a linha 3. Então, 1, 2 e 3. Né? Você vai do 1 até o 3, eu passo pela linha 2. Tá? Agora, ó,
definimos as colunas, as linhas. O que eu tenho, então? Eu tenho as células, tá? O que é a célula? É a interseção entre uma coluna e uma linha, tá? Então, vamos lá, ó. Coluna A com a linha 1, eu tenho a célula 1. Coluna A com a linha 2, eu tenho a célula 2. Coluna A com a linha 3, eu tenho a célula A3. Eu também tenho, ó, o B1, que é a coluna B com a linha 1. O B2, que é a coluna B com a linha 2. E tem o B3, que é a coluna B com a linha 3. Então, as células que eu vou pegar vão ser essas aqui, ó. A1 mais A2 mais A3 mais B1 mais B2 mais o B3, tá? Então, olhando lá para a tabela, vamos pegar os valores, ó. A1 é 1, A2 é 3, A3 é 5, B1 é 4, B2 é 6 e B3 é 3, tá? Então, pegando esses valores aqui, olha só, como é que vai ficar? Vai ficar 1 mais 3, 4, mais 5, 9, mais 4, 13, mais 6, 19, mais 3, 22. Então, isso aqui deu 22. Então, repara num detalhe, ó. Na prova, é assim. Se você trocar, se você inverter o 2 pontos com ponto e vírgula, você errou a questão inteira, tá? Então, trocou 2 pontos com ponto e vírgula, errou tudo, tá? Então, ó, repara só. Eu só mudei de 2 pontos para ponto e vírgula, e olha como é que o resultado saiu totalmente diferente. Então, para sua prova faz toda a diferença do mundo essa ideia aqui, essa diferença de 2 pontos e ponto e vírgula. Tá? Então, guarda isso. Ó. Isso aqui é fundamental, não só para soma. Qualquer função que você vai usar, que vai cair na tua prova, sua planilha, você tem que saber a diferença entre os 2 pontos e ponto e vírgula. Tá? Vamos lá, então. Ó. Vamos ver aqui o que a questão fala aqui para gente. Ó. Questão 3 do nosso material. Vamos ler ela. Ó. Dada a tabela abaixo, siga as orientações seguintes. Então, ele deu uma tabelinha aqui. O usuário do Microsoft Excel 2007 quer saber a soma dos valores referentes à pessoa do Marcos. Considerando que os valores das colunas segundo valor, aqui ó, segundo valor, e o sexto valor. Qual a fórmula mais adequada e correta para fazer esse cálculo, sabendo que esses valores podem ser atualizados no futuro na célula H4? Tá? Então, ele quer somar ó, só os valores do Marcos, do segundo valor e o sexto valor. Ok. Vou até dar um zoom aqui, para você conseguir ver a tabela melhor. Então, é o seguinte, ó. O Marcos, né? No segundo valor seria o quê? A célula C4, tá? E o Marcos, com o sexto valor, seria a célula G4, tá? Então, como é que a gente pode construir isso aqui? A gente pode fazer assim, ó. Soma de C4, né? Aí é só esses dois, não é até, né? Do C4 até o G4, é E, nem isso. Então, a gente vai usar o ponto e vírgula, tá? Soma C4 e G4, tá? Então, o gabarito da questão, lá na letra B de bola, beleza? Repara que aqui a gente tem que muita interpretação, né? Ele colocou no enunciado isso, né? Só o C4, né, e o G4. Só o Marcos com o segundo valor e o Marcos com o sexto valor. Ou seja, ele quer somar só esses dois valores. Tá? Ele poderia também usar fórmula, né? Porque não tem um jeito só de fazer. Ele poderia fazer igual C4 mais G4. Seria uma outra resposta possível, mas aqui não tem. Tá? Então, o gabarito da questão aí, letra B. Tá? Repara, galera, o que eu falo sempre, ó, não precisa sofrer. Tá? Você não precisa sofrer com questões de planilha. Só que, assim, claro que eu sei que muita gente está pensando assim, caraca, mas isso aí é tranquilo, né? Se fosse assim na minha prova, né? Eu escuto muito isso. Mas na prova, se fosse assim, era mole, tá? Na sua prova é assim, se você reparar. Isso aqui foi questão de prova. Isso aqui não fui eu que inventei. Vou inventar uma questão fácil para a galera acertar. Não, isso aqui caiu em prova, tá? Só que aquilo.
Vai cair também, caem, né, questões com conceitos mais avançados, vamos colocar assim, tá? Só que para você resolver a questão com conceito avançado, você precisa, porque aí você precisa saber o conceito básico. Se você não souber a diferença entre dois pontos e ponto e vírgula, já era. Você não vai conseguir. Aí, porque o que ele faz para trazer um conceito mais avançado? Ele coloca mais de uma função numa questão só. Ele coloca uma função um pouco maior. Ele dá uma rebuscada no enunciado para te confundir, tá? Mas tudo vem da base. Se você sabe a base, tá? Você consegue resolver a questão, beleza? Vamos lá, vamos mais uma, ó. Questão 4 agora, tá? Na questão 4, ela já tem o quê? Função média. O que é média? Né? Média é média aritmética. Vamos colocar aqui, ó. Média é média aritmética. E o que é média aritmética, né, galera? Média aritmética é o somatório pela quantidade. Por exemplo, para relembrar, que a gente aprendeu isso na escola, né? Ah, são 20 valores. O que tem que fazer? Somar todo mundo e dividir por 20. São 30 valores. Soma todo mundo e divide por 30, tá? Média, calcula a média aritmética, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, na planilha abaixo, estado do Microsoft Excel 2010, configuração padrão, idioma português Brasil. Foi inserido na célula C1 a fórmula, tá? Então, ó, como é que a gente vai ler isso aqui, ó? Repara, tem ponto e vírgula. Vou até marcar aqui pra gente, ó. Tem vários ponto e vírgula. Então, como é que a gente colocaria isso aqui? Então, isso aqui seria o quê? Ó? Média de A1 e B2 e A3 e 4. Esse E aqui é o quê? É o ponto e vírgula, tá? Então, ó, a média é o somatório pela quantidade, né? Se eu tenho 10 valores, tem que somar e dividir por 10. Se eu tenho 20 valores, tem que somar e dividir por 20, tá? Aqui eu tenho o quê? 4 valores, então eu vou ter que somar todo mundo e dividir por 4. Então a gente vai fazer essa continha aqui, vai ser A1 mais B2 mais A3 mais 4 dividido por 4, né? Que aí vamos pegar da tabela, vai ficar, ó, A1, tá aqui, ó, A1 é o 2, então é 2 mais B2, que é 5, mais A3, que é 1, mais 4, aí já está direto lá o 4, né? Vou somar todo mundo e dividir por 4, que aí vai dar 7, 8 mais 4 vai dar 12, dividido por 4, isso aqui vai dar 3, tá? Então, o gabarito dessa questão aqui, lá na letra A, ok? Gabarito, letra A. Tudo bem, galera? Tá vendo? De novo, sem sofrer, tá? Média, função média, média aritmética. Soma e divide pela quantidade de valores que você tiver dentro da célula, tá? Ou dentro do intervalo que está dentro da célula. Então, no caso aqui, ele deu 4 valores. Vê que ele nem usou o 2 pontos. Ele nem usou o até. Ele usou o e, ponto e vírgula. Tá? Então, gabarito aí, a gente chegou lá na letra A, tá? Vê, são questões fáceis, galera. Não precisa sofrer, tá? Eu sempre falo assim, para, ó, não precisa sofrer, né? O pessoal fala, ah, pra você é fácil, porque você é professor, você sabe a matéria, né? Mas não é isso, é porque você tem que vir da base. Aquilo que a gente aprendeu lá no início, ó, 2 pontos e ponto e vírgula. Isso aí você vai usar para sempre, tá? Até você passar no seu concurso. Provavelmente você vai continuar usando na sua vida, porque hoje o Excel é muito usado para muitas funções, beleza? Vamos lá, vamos seguir, ó. Mais uma questão. Vamos ver o que essa questão aqui fala pra gente, ó. O usuário elaborou a planilha exibida a seguir por meio do Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão para controlar ocorrências mensais notificadas ao Conselho Tutelar, nos casos específicos de violência contra criança e adolescente. Ao aplicar a fórmula, tá? Aí olha aqui a fórmula. Média de B2, ponto e vírgula. O que é o ponto e vírgula? Fala comigo aí, responde para mim, ó. O que é o ponto e vírgula? Ó. E, é isso, tá? Então, aqui, como é que a gente vai ler isso, né? Média de B2 e D2. Então, aqui eu tenho, ó,
a média do B2 e o D2. Ó, ponto e vírgula é E, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Ó, eu vou ter lá, quem é o B2? Coluna B, linha 2. Eu tenho aqui, ó, o 3. Aqui tem 3. Lembra, a média é o somatório pela quantidade, não é isso? Tá? E o D2? D2 é 5, tá? Então, é 3 mais 5 dividido por 2 para tirar a média deles, né? O somatório pela quantidade. São dois valores, eu divido por 2, tá? Então, aqui vai ficar 8 dividido por 2 é igual a 4, ok? Então, se é 4, o gabarito da questão é a letra D, ok? Gabarito lá na letra D. E aí, pessoal, assim, vamos ser francos, né? Vamos ser sinceros. Cara, é difícil, pelo amor de Deus, né, galera? Olha só, cara, somar 3 e 5 e dividir por 2, né? Questão tranquila, não é muita conta, né? Tem gente que não gosta de Excel. Eu vejo isso porque eu reparo aqui no chat de vocês, eu reparo na aula presencial, né? Tem muita gente que tem essa aversão à planilha porque não tem muita vivência, né? Não está acostumado com planilha, tá? E aí tem muita gente que fala, caraca, Paulo, eu não consigo entender esse negócio de planilha porque eu nunca mexi no Excel, tá? Vê, eu não quero, de forma nenhuma, eu não quero que você fique especialista em Excel. A nossa ideia aqui não é essa. O que eu quero? Eu quero que você aprenda a resolver questões de prova. Se você consegue resolver questões de prova, eu tô feliz. Tá, eu tô feliz. Agora, se você quiser fazer um curso de planilha, se aprofundar, aí você vai ter que fazer um curso profissionalizante, um curso de informática em si, tá? Que vai te ensinar a usar a ferramenta, tá? O que eu tô te ensinando aqui é somente resolver questões de prova, tá? Então, na questão 5, a gente ficou aí com o gabarito lá na letra D. Uma questão super tranquila. Essa questão aqui, eu não botei a banca no material, mas essa questão ela foi da VUNESP, ok? Questão da VUNESP, questão super tranquila. Tá? Agora vamos lá, mais uma. Ó. Vamos para a questão 6 agora. Olha o que ela fala. Ó. Mais uma que é super tranquila. Vamos ver o que fala. A figura abaixo apresenta uma planilha elaborada no Microsoft Excel 2010, versão em português. Na célula onde está o cursor, o operador irá digitar a seguinte fórmula. Então, o que está escrito aqui? Ó? Média de A1, 2 pontos, C3. O que significa esse 2 pontos aqui no meio? 2 pontos significa até. Tá? Então, como é que nós vamos ler isso aqui? Ó? Média de A1 até C3. Opa. Média de A1 até o C3, tá? 2 pontos é até. Tá? Agora, quando a gente tem um intervalo, né, a gente precisa aprender a definir esse intervalo. Vamos fazer isso devagarinho de novo, porque eu sei que muita gente às vezes erra a questão porque não sabe definir intervalo. Eu vou até repetir ela aqui em cima, ó. Média de A1, 2 pontos, C3, de A1 até C3. Então a gente tem aqui, ó. Primeiro, lembra, separa letra de número, separa a coluna da linha, tá? Da coluna A até a coluna C. Então, ó, começa no A e vai até o C. Então é A, B e C, tá? Depois, ó, da linha 1 até a linha 3. Começa na linha 1 e vai até a linha 3, tá? Então, quais são as células que eu tenho que pegar, ó? Vamos cruzar. É igual, lembra, brincadeira de criança isso, ó. Batalha naval, tá? Igual batalha naval, ó. Coluna A com a linha 1. Eu tenho A1. Coluna A com a linha 2, tenho A2. Coluna A com a linha 3, tenho A3. B com a linha 1, B1. B com a linha 2, B2. B com a linha 3, B3. C1, C2, C3.
3, tá? Então, na verdade, é a média de todas essas células, tá? Então, vamos calcular isso, ó. Eu vou ter que somar todo mundo e dividir, né, por 9. São 9 células, tá? Então, ficaria, ó, 3 mais 2 mais 1, coluna A, né? Vou até fazendo aqui a soma para facilitar a nossa vida, que vai ficar 6 mais 5 mais 4 mais 3, que aí vai dar 9, 12, mais 7, mais 6, mais 5. Eu tenho que somar isso tudo e dividir por 9, tá? Que aí vai dar aqui 13 mais 8 vai dar 18. Então, isso aqui dá 36, né? Então, é 36 dividido por 9, tá? 36 dividido por 9 é 4. Então, a gente tem um gabarito aqui na letra D, tá? Então, de novo, soma, né? Trabalhando intervalos, ok? Tá? Lembra, ponto e vírgula, e, 2 pontos até. Isso aqui é para a vida, para a vida. Você vai usar isso a vida inteira. Enquanto você estiver fazendo prova, enquanto tiver informática na tua prova, tu vai ter que trabalhar com 2 pontos e ponto e vírgula. Claro que depois vem função C, proc V, proc H, cont C, soma 6, não é isso? Tá? Outras funções, um pouquinho diferentes, né? Mas do início, né, você tem que saber 2 pontos e ponto e vírgula. Tá? Para você ter ideia, as funções que mais caem em prova, o quê? Soma e média. São as funções mais simples e são as funções que mais caem em prova, beleza? Tá? Vamos lá, mais uma. Vamos trabalhar mais uma questão, ó. 7 agora do nosso material. Vamos ver o que ela fala pra gente, ó. Observe a imagem a seguir, que contém uma planilha elaborada por meio do Excel 2010 em sua configuração padrão. Nela, um soldado digitou alguns nomes de pessoas desaparecidas na coluna A e o número de dias que ocorreu o desaparecimento na coluna B. A fórmula digitada na célula B8, que resulta o valor correspondente aos dados exibidos na imagem, é, tá? Então, vamos lá. Na célula B8, a gente vai ter aqui, ó, o 31, tá? Então, ó, célula B8, eu tenho aqui, ó, o 31, tá? Então, vamos lá. Primeiro, ele colocou pra gente, né, algumas funções. Aí lembra, ó, o que eu posso usar dentro da função? O 2 pontos e o ponto e vírgula. Então, aqui quando eu tenho, ó, o pipe, isso aqui não tem sentido nenhum no Excel. E a tralha também não, tá? O mais aqui poderia, tá? O que ele faria? Ele faria a operação de dentro, né, que seria B2 mais B6, que seria 20 mais 60, e faria a média, né? Isso aqui daria isso aqui, o seguinte, ó. Seria média de 20, que é o B2, mais 60, que seria a média de 80. Que é o que é? 80 de, só tem um valor, que é o 80, né? Isso, tá? Então seria o quê? 80. Tá? Tipo, faz a operação de dentro, soma e depois faz a operação de fora, tá? Então a gente pode eliminar também. Agora, eu tenho aqui, ó, média de B2 e B6, média de B2 até B6. Se você pegar B2 e B6, vai dar o seguinte, ó, vai dar 20. Vou até botar pra gente devagarinho, né? Vamos devagar que é melhor, ó. Que eu tenho B2 mais B6 dividido por 2, que é 20 mais 60 dividido por 2, que dá 80, dividido por 2, que dá 40. Tá? O resultado lá é 31. Então, essa aqui também está falsa. Só sobra a letra E. Tá? Só sobra a letra E. Na letra E, a gente teria que fazer o quê? Ó? Seria B2 mais B3 mais B4 mais B5 mais B6 divididos por
5. Se você fizer a conta aí, vai dar exatamente 31. Tá? Que é o nosso gabarito, beleza? Pode fazer, soma todo mundo, divide por 5, tu vai achar o 31, tá? Sem sofrer, galera, sem sofrer, tá? Vamos lá, mais uma, ó. Vamos para a questão 8 agora, vamos ver o que ela fala. Considera a planilha abaixo criada no Excel 2010 em português a função digitada na célula B7 para somar os valores contidos na faixa de células de B3 até B6, tá? Olha só, quando ele botou esses 2 pontos aqui, esse até aqui, te deu uma dica, né? Isso, tá? Até o quê? 2 pontos. Então, como é que você vai ler isso aqui? Ó? De B3 até o B6. Tá? Então, aqui vai ser, então, a gente vai falar, ó. Ele fala que é para somar. Como é que a gente faz isso? Soma de B3 até B6. Tá? Então, gabarito essa questão lá na letra D. Tá? São várias formas diferentes dele cobrar esse conceito. Né? Ó, ele dá a fórmula, pergunta qual é o resultado. Ele te dá um problema e pergunta qual é a fórmula. Tá? Então, são várias fórmulas diferentes. Né? Ele pode fazer a engenharia reversa, ele te dá um valor e pergunta qual a fórmula gerou aquele valor. Tá? Que foi o que a questão anterior fez. Então, a partir do momento você sabe lá, você sabe definir intervalo, 2 pontos e ponto e vírgula. Aí a forma como o examinador vai cobrar isso na sua prova varia muito. Tá? A criatividade do examinador ela é infinita, mas já que você sabe o conceito, você consegue chegar no resultado. Tá? Vejam o seguinte, galera. O que eu estou trazendo para vocês hoje é o quê? Conceito básico. É o beabá. Tá? Que é o que falta para muita gente. Muita gente que não consegue chegar na prova. Caraca, eu errei tudo de informática, tá? Mas, pô, eu estudei. Cara, mas você estudou, mas você não focou o quê? Na base. Não é isso? Você não focou na base de aprender os conceitos básicos, tá? Para tudo, olha só. Porque quando você vai estudar português, né? Eu falo, por experiência própria. Eu tinha muita dificuldade em língua portuguesa. Tá? Quando eu fui lá para concurso, tipo, já tinha terminado a faculdade, já tinha nível superior, tal, fui lá para concurso. Aí eu tive muita dificuldade em português. Ainda tem, né? Ainda tem, mas assim, como eu sei que português é difícil para mim, eu foco no português e acabo conseguindo um bom resultado na prova, tá? Mas o que que me faltava, né? Mas claro, depois de muito tempo, né, que eu fui ter essa visão de aprendizado, né? De como é que funciona o nosso aprendizado, tá? O que faltava para mim era o quê? Saber o básico. Saber, né? Pô, saber saber morfologia, né? Saber análise sintática, né? Função de cada termo dentro de uma oração, né? Saber transitividade verbal, né? Essas coisas faltavam para mim, tá? E como faltava, e quando chegava na questão, eu falei, pô, ferrou, não consigo, não entendo isso aqui, tá? E aí quando eu tive consciência disso, eu falei, cara, eu tenho que fazer um curso do zero de português, eu tenho que aprender o que é um substantivo, eu tenho que relembrar o que é um adjetivo, aí assim, aí as coisas começam a andar, tá? Então é igual você, ó, você tá em informática, você fala, caraca, só que parece, né? Que é o que eu vejo, né? Eu não escuto, né? Mas eu vejo no chat. Toda vez que aula de planilha, né? O chat parece o muro das lamentações. Ai, ninguém merece. Vou desistir por causa de informática, né? Eu já vi muita gente aqui, ó. A próxima vez eu vou dar até um print, né? De pessoal falando que vou desistir de passar no concurso por causa de informática. Porque essa matéria não entra na minha cabeça. Mas por quê? Porque tá faltando a base. Okay? Então investe na base, investe em aprender o básico de 2 pontos, ponto e vírgula, ordem de operação e função, em fórmula, o que faz cada uma das funções, que aí depois que você tem esse conceito básico, você consegue avançar para as questões mais difíceis, beleza? Tá? Guarda esse recadinho aí que eu passei para vocês, ó, investe na base. Tem dificuldade em matemática? Vai estudar a base da matemática. Tem dificuldade em direito? Vai estudar os conceitos básicos lá para você conseguir entender. Beleza? Vamos lá, vamos para a reta final agora, galera. Olha só, mais uma questão. Questão 9 do nosso material. Voltamos lá, né, à questão das fórmulas, tá? Vamos ver, ó. Considerando o editor de planilha eletrônica Microsoft Excel 2010, versão em português do Brasil,
para realizar a soma entre os números 7, 36 e 48, deve ser utilizada a fórmula. Então, ele botou, né, fórmula ou função, tá? Eu poderia fazer isso de duas formas diferentes. Ó. Eu poderia fazer assim, ó, igual 7 mais 36 mais 48. Ok, poderia fazer dessa forma, tá? Ou poderia botar soma igual, soma, né? Tem que botar igual na frente. Soma 37 e... Não, 7, 36 e 48. Tá? Tem duas maneiras da gente atender o que está aqui, tá? Então, o gabarito da questão foi o quê? Lá na letra C, tá? Fica aqui, ele trocou o lugar do igual. Aqui ele botou, né, mais igual, mais igual, mais, né, mais ele colocou o ponto e vírgula. Ele misturou tudo, tá? Na letra A e na letra B ele fez uma salada, tá? Então, a gente ficou com o gabarito aí na letra C, tá? Agora vamos, ó, a última questão de hoje, tá, galera? A última questãozinha, né, para a gente conseguir resolver. Ó. Considerando o Microsoft Excel 2010, versão em português do Brasil, ao executar a fórmula, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, 3 mais 2, asterisco 4 barra 2, tá? Vamos lá, ó. O que é o asterisco, né? Asterisco multiplica. E o que é a barra? Divide. Então, vamos traduzir isso para a linguagem que você já conhece. Então, seria, ó, 3 mais 2 vezes 4 dividido por 2. Pô, assim é mole, né? Então, lembra, primeiro tem soma, multiplicação e divisão, né? Primeiro a gente multiplica e divide na ordem que aparecer. Então, vai ficar, ó, 3 mais 2 vezes 4 é 8. Eu vou repetir aqui, ó, dividido por 2, fazer passo a passo, tá? Então, vai ficar 3 mais 8 dividido por 2 vai dar 4. 3 mais 4 igual a 7. Então, o gabarito da questão aqui na letra C, ok? Tá? Então, galera, com isso, né, vamos parar por aqui, ok? Tá, resolvi 10 questões, mostrei conceito básico, fizemos 10 questões, fiz devagarinho, ok? Tá, fiz devagarinho para você, tá? Para você conseguir aprender a base, ok? Tá? Essa base é o que vai fazer você mudar de nível, beleza? Em qualquer matéria, lembra? Cara, tô com dificuldade, beleza? Vai lá no básico, entende o que significa aqueles termos ali, porque você vai ver que você vai mudar de nível, tá? Na matéria, a partir do momento que você souber os conceitos básicos, ok? Vou parando por aqui, galera. Não esquece, tá? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Não esquece, tá? De deixar o seu like no vídeo, comentar, tá? Porque isso é importante, que é só assim que o canal vai crescer, beleza? Tá? A gente depende, né? A aula gratuita aqui que a Gi, que eu providencio, nós providenciamos para vocês, né? Aula gratuita, tá? E vou te falar, tem muita gente por aí, né? Não é puxando sardinha pro nosso lado, não, mas tem muita gente por aí que paga curso caro e não tem a qualidade dessas aulas que são oferecidas para vocês gratuitamente, tá? Então, se você curtiu, se você acha legal, se você quer incentivar aulas como essa, tem que dar o like aqui no vídeo, tá? E se inscrever no canal, beleza? Então, vamos parar por aqui, ok? Beijo, tá? Até a próxima aula, tá? Valeu, galera!